tópico é um outro tópico que também nos remete a essa ideia de questões terminológicas, para situar bem o que estamos falando, já entrando no termo execução, quanto à execução. Então tem um elo muito claro com o que nós vimos aqui na primeira parte extensa dessa nossa aula. Vamos falar da execução. E uma ideia sobre execução que eu já passei para os senhores, mesmo no encontro de hoje. A execução, meus amigos, no sentido processual, que é o que nós estamos vendo aqui, a tutela jurisdicional executiva, ela prescinde um descumprimento de uma obrigação. Se você tem uma obrigação fixada num título executivo, olha como é que as informações vão ficando mais técnicas, né? Pelo que nós já vimos aqui. Se você tem uma obrigação que consta de um título executivo, eu não falei judicial ou extrajudicial, um título executivo, numa sentença, num cheque, como nós vimos aqui. E essa obrigação, ela é satisfeita, você não tem tutela jurisdicional executiva a pleitear. Aqui a questão, TGP1 é condição da ação. Você não tem interesse de agir. Você não tem pretensão válida, você não tem interesse de agir, ir a juízo, mover a máquina judiciária para receber de novo aquilo que você já recebeu, tendo direito a um só. Então você não tem pretensão, você não tem interesse de agir em dar início a um cumprimento de sentença, fase executiva do processo incrético. Isso aqui foi cortesia do autor, né? Cortesia do professor para os senhores irem pegando a manha. Você não tem interesse em requerer a execução, o cumprimento de sentença, se a sentença lhe impôs, se a sentença impôs ao réu o dever de te pagar 15 mil reais, ele já pagou. Mesmo que você venha pedir, excelência, eu quero receber os 15 mil, o juiz vai falar, tá maluco? Julgo extinto, você não tem pretensão a receber novos 15 mil reais, é só 15 mil. Você não tem interesse de agir em pedir a execução de 15 mil reais de um cheque, você já recebeu os 15 mil reais. Então percebam bem aqui. Obrigação, meus amigos, é um instituto de direito material. É o direito civil quem regulamenta. Veja, no Código Civil, que tem a previsão de um capítulo sobre obrigação. Não é? E o que o pagamento faz com a obrigação? O pagamento extingue a obrigação. E se acabou a obrigação, você não tem base na sua pretensão. Não é isso? Então você só se pode cogitar de uma execução no sentido processual, de uma execução no sentido jurisdicional, se aquela obrigação base discutida, ela foi inadimplida. Então, sempre que se fala em execução no sentido processual, e eu sei que é a terceira vez que eu falo isso, mas é para pontuar mesmo, execução no sentido processual, já é pressupondo que não houve satisfação da obrigação, que ela foi inadimplida. É daí que se fala que a execução no sentido processual, ela é sempre execução forçada. O juiz vai sempre pé na porta para agredir o seu patrimônio. Os atos executivos são sempre agressivos para satisfação da obrigação, porque a obrigação justamente não foi satisfeita. Ela foi inadimplida. O que isso tem a ver com considerações terminológicas, como eu lhe prometi ainda há pouco? Sabe por quê, meus amigos? O direito, o professor Virgílio Afonso da Silva diz isso com muita propriedade. Muitos problemas que nós temos no direito são pseudos problemas, porque são problemas terminológicos. E aqui é um setor, é uma situação em que isso é muito claramente perceptível. Sabe por quê? Porque eu falei pagamento, eu falei satisfação, eu falei cumprimento da obrigação, mas sabe o que eu poderia ter dito no direito material sobre a obrigação? Eu poderia ter dito execução. Porque no direito material, executar uma obrigação
é cumprir uma obrigação, é adimplir uma obrigação, é satisfazer uma obrigação, o que gera a extinção da obrigação. Ela existia, foi cumprida, foi executada, não existe mais. Então, execução no direito material significa cumprimento. E o que eu acabei de falar sobre a execução? Lembra que eu falei várias vezes no direito processual? A execução no direito processual significa que houve o descumprimento. Ela é sempre uma execução forçada porque ela pressupõe que, tendo oportunidade de cumprir a prestação, o devedor não a cumpriu. Então, a execução no sentido processual pressupõe o descumprimento. Pressupõe o fato da obrigação ainda existir porque ela foi inadimplida. Porque ela não foi satisfeita. Porque ela não foi executada. Olha o drama. A execução no sentido processual pressupõe a não execução. A inexecução no sentido material. Aí cai numa prova de concurso, dizendo que só tem execução quando não tem execução, e tu acha que tá maluco o examinador. Até tá maluco de fazer uma pergunta tão traiçoeira quanto essa. Mas o gabarito sabe qual era? Isso já caiu, o gabarito era certo. Só se cogita em execução quando não houve execução. O mesmo termo, execução, pode assumir sentidos, significados distintos no direito. E não adianta ficar puto comigo, isso não é culpa minha. Sempre digo isso. A intenção aqui é desmistificar. Mas percebam como é que é estranho que no direito material seja Flamengo e no direito processual seja Vasco. Que no direito material seja Norte e no direito processual seja Sul. Não é que tem um sentido diverso. Não é só uma mera distinção. Não é um asteriscozinho. É sentido oposto. No direito material significa cumprimento, adimplemento. No direito processual significa descumprimento, inadimplemento. Percebam como é que isso é algo tormentoso, não é? Deixa eu ver aqui, tem um dispositivo, salvo engano, o artigo... olha o que prevê o artigo 786. O 786, e vamos... Já que não temos tanto tempo assim, vamos já trazer aqui, sem avançar muito, mas algumas considerações normativas. Olha, a execução, essa é a execução processual, né? Está no Código de Processo Civil. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça. Poderia estar escrito não cumpra, não adimpla, ou não execute. Porque execução no direito processual, a primeira vez que apareceu execução ali no texto normativo, é no sentido processual. E poderia ter uma outra execução logo adiante, mas no sentido de direito material. O legislador não foi como aquele examinador dos infernos, o legislador botou não satisfaça. E não satisfaça o quê? Pelo que nós já vimos agora. Não satisfaça a obrigação. E a obrigação que está onde? A obrigação que está inserida, que está representada, que está contida, que está consubstanciada em um título executivo. Ali fala que a obrigação deve ser certa, líquida e exigível, como nós veremos aqui. Nós veremos de execução. Que a execução pressupõe o fato da obrigação ser certa, líquida e exigível. Então veja que o 786 é um dispositivo paradigmático, né? Ele fala que a execução, ele não fala processo de execução, ele não fala cumprimento de sentença ou sentença que impõe, não. A execução ali é no sentido da tutela executiva, né? A atividade do Estado de buscar a materialização, os efeitos práticos de uma obrigação, só se pode cogitar de uma execução no sentido processual se uma obrigação não tiver sido cumprida. Se o devedor não satisfaça, não cumpra uma obrigação.
Essa obrigação deve ser certa, líquida e exigível, como veremos. Até agora nós vimos tudo, só esse certa, líquida e exigível que não tínhamos visto. E a obrigação ela vem contida, porque nós temos o requisito formal de exigência de um título executivo. Ele não falou judicial nem extrajudicial, ele falou no gênero, título executivo. Tá bom? Eu acho que não compensa agora avançarmos para o próximo tópico. Na próxima aula, então, já foi útil para avançar um pouquinho mais.